mais uma vez, a população brasileira foi pega de surpresa hoje de manhã ao saber que a Justiça, através do juiz Marcel Montalvão, solicitou o bloqueio do WhatsApp, que parou de funcionar a partir das 2 horas da tarde de hoje. O bloqueio do aplicativo complicou a vida de quem usa o WhatsApp para quase tudo. Com certeza, porque você precisa falar com o marido, com os filhos. E agora? E agora, vamos por mensagem de texto. A única opção. E agora tem que usar o Facebook ou o Snap, né? Complica. Muito. A medida que bloqueia o WhatsApp é atender uma solicitação da Polícia Federal feita pelo juiz Marcel Montalvão por meio de parecer favorável do Ministério Público, já que o aplicativo não cumpriu os pedidos de justiça, mesmo depois da prisão do responsável do Facebook no Brasil. A Justiça quer que o aplicativo quebre o sigilo das mensagens para dar continuidade a uma investigação sobre crime organizado e tráfico de drogas na cidade de Lagarto, no Sergipe. O WhatsApp alega que não tem acesso a essas mensagens por não armazenar dados de conversa. Segundo o Marco Civil Brasileiro, o WhatsApp é obrigado a guardar todos os registros de acesso dos usuários por pelo menos 6 meses e fornecer esses dados mediante ordem judicial, já que o aplicativo pertence ao Facebook. O prazo de bloqueio do WhatsApp determinado pela Justiça é de 72 horas, mesmo sob protesto dos usuários. 72 horas sem, dá para aguentar? Não. O que vai ficar fazendo até lá? Meu Deus, trabalhando. E aí fica parado sem falar nada, né? Tava sabendo? Tava sabendo sim, alguém mandou uma mensagem pra mim, já fiquei sabendo. Normalmente você fala com quem? Não, amigos, negócio. E agora, como é que faz sem? Deixar os negócios pra depois, quando voltar ao normal, né? Volta pro telefone. Volta pro telefone. Eu acho que eles deveriam parar no presídio, não pra gente que é cidadão comum. O prazo de bloqueio determinado pela Justiça é de 72 horas, mas pode se estender se a Justiça determinar dessa forma. O site da Justiça do Sergipe foi inclusive invadido por hackers e vai ficar fora do ar pelo mesmo período que o WhatsApp, de acordo com os invasores. Bom, e para falar um pouco sobre esse assunto, a gente vai agora conversar com o Dr. Antônio Gonzaga, aliás, Dr. Antônio Gonçalves. Ele é advogado especialista em crimes na internet. Doutor, muito obrigado pela sua presença, por estar conversando com a gente aqui agora. Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal do Novo Tempo. Eu que agradeço e louvado seja o Skype, porque se fosse pelo WhatsApp não teríamos a entrevista, né? É verdade. Doutor, a Justiça argumenta que o WhatsApp continua se negando a fornecer informações que a Polícia Federal diz que são importantes para poder continuar uma investigação criminal. A gente, não é a primeira vez, não é? O WhatsApp já foi bloqueado outra vez. A gente teve, inclusive, a notícia recente do diretor do WhatsApp para a América Latina, que teve a prisão preventiva decretada também sob o argumento de que ele não estaria colaborando com a Justiça, mas a empresa, o WhatsApp, continua dizendo que não tem as informações que a Justiça está pedindo. Como é que isso se resolve? Vão continuar com esse imbróglio, então, de quando em quando vão bloquear? O WhatsApp continua dizendo não tem as informações que vocês querem. Como é que isso se resolve? Nesse cabo de guerra, quem padece são os outros milhões de usuários que nada que tem a ver com isso, você concorda? O X da questão é, o WhatsApp ele tem o controle, sim, do conteúdo, assim como o Facebook também possui o conteúdo de tudo que é publicado na sua rede social. O que ocorre é que tanto o Facebook quanto o WhatsApp, afinal é a mesma empresa, é o mesmo proprietário, eles se recusam a entregar para não abrir o precedente legal para que em casos análogos seja quebrado o sigilo da informação, né? Então eles realmente se recusam. Só que aí você tem outros meios legais para você obrigar a empresa a fornecer esses dados. Agora, você fazer a população pagar por esse descumprimento, aí é muito complexo. Você poderia impor uma multa civil, você poderia impor uma multa diária para o caso de não fornecimento. Agora, a interrupção do fornecimento do serviço, me parece, já é a segunda vez, eu já me manifestei sobre isso da primeira vez, me parece um despautério e muito desproporcional à medida pretendida pela justiça daquele Estado. Sim.
Aí a gente acabou de noticiar aqui também, doutor, uma forma aí de algumas pessoas que tentaram protestar contra a decisão da Justiça, invadindo o site da Justiça Federal. A gente tem no Brasil hoje o Marco Civil da Internet, que regula muitas coisas, né, dentro do que a gente precisa de legislação de internet, que aparentemente era faltosa até o Marco Civil. Como é que isso pode ser encarado agora? O Marco Civil ele prevê responsabilização e reparações no âmbito civil, que é exatamente o que eu entendo. Quer dizer, você pode impor uma multa ao Facebook Brasil, porque, na verdade, não adianta você processar a empresa americana pelo não fornecimento da informação. Você tem que processar a empresa representante no Brasil. Então, você impõe uma multa diária pelo não fornecimento da informação. Você só vai conseguir o que você deseja se você tirar economicamente dessa empresa. Não adianta você bloquear. O bloqueio não vai acontecer nada, sabe por quê? Amanhã o Facebook vai entrar com um recurso e amanhã ele vai desbloquear como foi da outra vez. Da outra vez também foi feito um bloqueio e em menos de 24 horas o WhatsApp estava liberado novamente. Não é esse o caminho, não é um bloqueio que vai resolver. A questão tem que ser mais grave. A questão tem que ser a imposição de uma multa com a suspensão dos sócios, de repente você responsabilizar pessoalmente os sócios por obstrução de justiça. Você tem outros caminhos legais que não envolvem e não interferem nos demais usuários que são prejudicados e não tem nada que ver com o processo. Muito bem, eu conversei aqui com o doutor Antônio Gonçalves, especialista em direito digital. Muito obrigado, doutor, pela sua participação com a gente. Uma boa noite. Eu que agradeço, estou sempre à disposição e volto a dizer, o Marco Civil existe para reparações civis e o problema não é civil, o problema aí é criminal. Muito obrigado, doutor. Boa noite. Bom, e a gente está aqui hoje recebendo dois convidados dentro do estúdio também, o sociólogo Afonso Pola, o economista Laureano Rosa. Pola, essa situação do WhatsApp tem aí a consequência, que até o doutor já falou, a consequência quem está pagando são os usuários. Pessoas que hoje, nesse contexto em que a gente vive, se veem praticamente reféns dessas tecnologias. Parece que não tem outra forma de conversar hoje se não for o WhatsApp. A gente viu na nossa matéria hoje na rua, agora à tarde, pessoas aí pensando o que eu vou fazer sem o WhatsApp. Pois é, até porque essa é uma ferramenta que, para além da questão das relações sociais, ela tem sido muito usada também para trabalho. Então, dentro de cada setor profissional, se criam lá os grupos e as pessoas conseguem interagir ali em tempo real, de uma forma econômica, de uma forma, né, sem custo, né? O que antes tinha que ser feito sempre usando o telefone e aí com um custo bastante elevado. Então, isso interfere na dinâmica da vida das pessoas, né? O advogado coloca bem que talvez houvessem outros caminhos que fossem mais, inclusive, incisivos em relação à empresa, né? Entendendo que, sim, a justiça tem o direito de solicitar essas informações, está se tratando de um caso de combate ao tráfico de drogas e não tem por que a empresa se negar a fornecer essas informações, né? Por mais que eles aleguem essa questão do precedente, que isso daí colocaria em dúvida a segurança daquilo que está sendo postado, mas nós estamos falando de um crime, nós não estamos falando de conversas privadas, nós estamos falando de uma quadrilha que usou aquela ferramenta para organizar e praticar crime. Então, eu acho que a empresa ela tinha que sim ser punida, mas sem essa punição aos usuários. Sim.